Esse é um dos vídeos mais fáceis que eu vou fazer no canal. Já começa sentado o vídeo, olha que beleza. Eu quero passar para vocês 3 testes funcionais que você tem que fazer para você saber se você tem encurtamentos musculares na parte da coxa, na parte do seu glúteo ou mesmo em algumas regiões na parte das suas costas. Eu quero passar para você aqui testes que você precisa fazer. Dá para fazer em casa, na academia, aonde você queira. E eu duvido muito que você tenha feito na sua vida. Vem para esse vídeo que eu vou explicar para você que testes que são esses e como que você vai aplicar na prática. Roda a vinheta. Vamos lá, gente. A primeira ideia que você tem que fazer é que muitas das vezes você tem encurtamentos musculares que você talvez nem saiba. Encurtamento no posterior de coxa, você tem encurtamento talvez no glúteo, você tem encurtamento talvez nos paravertebrais, que são todas as musculaturas ali das suas costas. E por consequência você não consegue fazer um bom agachamento, um levantamento terra, um stiff, algumas remadas também você não consegue executar. Por quê? Porque você tem encurtamentos musculares. Nesse vídeo eu quero passar 3 testes que você precisa aplicar para que você tenha mais resultado. Primeiro teste é o seguinte, você vai ficar assim, ó, dessa maneira, você vai sentar, normal aqui, tá? Vai colocar o seu pé, perceba, o seu pé, você não pode ficar trazendo o pé pra cá, você tem que deixar o seu pé apontando pro teto, beleza? O que você vai fazer? Você vai tentar encostar a ponta do seu dedo, a ponta da sua mão, né, lá na ponta do seu pé. Um indício para você, se você não consegue, por exemplo, você vai tentar fazer esse teste aqui e você não consegue, tem muitos de vocês, até aqui vocês vão travar. Por que você vai travar? Por consequência que você tem musculaturas encurtadas no posterior de coxa, panturrilha, tendão, até mesmo músculos das costas que estão encurtados, por isso que você não consegue alcançar. Mas imagina só, você foi até lá e você veio até aqui. É um indício, se você chegou até aqui ou até menos, se você não consegue alcançar a ponta do seu pé, é um indício que você tem encurtamento posterior de coxa. Agora, se você está intermediário, por exemplo, você veio até aqui, beleza? Se você está mais avançado, você vai forçando cada vez mais e até que você consegue encostar a ponta do seu pé. Se você conseguiu encostar a ponta do seu pé, é um sinal que você não tem encurtamento posterior de coxa, panturrilha ou mesmo tendão do calcanhar. E um detalhe, se você não consegue, geralmente as mulheres, geralmente vocês não têm muita flexibilidade, não são todas, flexibilidade de paravertebrais, que são musculaturas das suas costas. Por padrões, homem e mulher são coisas diferentes, tá? E aí, bem provável que você, geralmente mulher, imagina que a mulher engoliu uma vassoura. Quando ela vai tentar alcançar, a coluna, ela fica retinha, ela não consegue fazer o quê? Ela não consegue curvar o tronco e por consequência você não consegue alcançar a ponta do seu pé. São alguns testes que você precisa fazer antes de você treinar, porque tem movimentos que se você não fez esse teste, você não consegue executar e você precisa fazer ajustes para que você melhore a técnica do movimento. Ou seja, esse aqui é o nosso primeiro teste. O teste correto é o quê? Você tentar ir até a ponta do seu pé e você alcançar a ponta do seu pé. No meu caso, ó, eu não tenho encurtamento, ó, você não pode puxar o pé para cá também, ó. Isso aqui é errado. Deixa o pé aqui reto e você vai até o pé e segura. Perceba que minha coluna, ó, ela fez um C. Muitos de vocês, olha de lado, quando você for fazer, se você a coluna não fazer um C, ela está retificada, ela está reta, é porque você tem os paravertebrais, que são musculaturas da sua lombar, que estão encurtados. Automaticamente você não consegue por conta disso. Posterior de coxa encurtado, glúteo encurtado, paravertebrais encurtado. Mas a ideia é o quê? Lembra? Você tem que ir tentar alcançar a ponta do seu pé. E mais uma coisa para vocês espertinhos que vão querer fazer o teste. Eu consegui alcançar a ponta do pé. Aí você vai e levanta o joelho, né? E você quer fazer isso aqui. Não faça isso aqui. Faz o teste, faz correto. Muitos de vocês são engraçadinhos, né? Estica toda a perna. Você não pode levantar o seu joelho para alcançar. Isso aqui é errado. Você está com o posterior de coxa encurtado. Teste correto é isso aqui. Você fica ereto, vai com a sua mão até a ponta do seu pé. Se você encostou, passou de ano. Estrelinha para você. Se você não passou de ano, maravilha. Agora eu vou explicar o que você vai ter que fazer para que você consiga aos poucos ir alcançando a ponta do seu pé. Se você percebeu que a sua coluna ela ficou reta, você tentou, a coluna ficou reta, sinal que você tem encurtamento de paravertebrais, de lombar. Se você tentou alcançar também, bem provável que você tenha encurtamentos de panturrilha e também de posterior de coxa. Primeiro exercício para corrigir, ó, presta atenção. Você pode pegar um elástico, você pode deitar, certo? Você vai pegar uma ponta do seu pé, colocar o elástico na ponta do seu pé ou no meio do pé, onde fica confortável. Você vai subir, né? Vai ficar nessa posição aqui, ó, de lado. E você vai fazer o quê? Você vai puxar, ó. Você vai puxar, colocando a sua perna para cima e puxando ela para baixo. Você vai sentir um alongamento de posterior de coxa e também da sua panturrilha. Consequência, você pode fazer aqui de 45 segundos até 1 minuto segurando na posição. Esse posicionamento aqui vai ajudar você a libertar um pouco, né, digamos, os posteriores de coxa,
a panturrilha e por consequência você vai conseguir fazer aquele teste com muito mais propriedade, entendeu? Depois fez isso aqui, você troca o lado e você fica 3 a 4 séries, 45 segundos até 1 minutinho ali, maravilha. Você ao longo do tempo você vai perceber que você vai conseguir encostar com muito mais facilidade na ponta do seu pé. Aí você vai conseguir ter mais eficiência. Para os paravertebrais, se você percebeu que a sua coluna ela ficou reta, ela ficou retificada, parece que engoliu uma vassoura, você não consegue alcançar, o que você vai fazer? Você vai alongar os paravertebrais. Como é que eu faço isso? Um deles, ó, é você, deixa eu ficar de lado que é melhor para vocês aí. Imagina que eu tô aqui, ó, essa perna, ó, perceba, essa perna vai passar para cá, ó, certo? E eu vou olhar para o lado contrário, ó. Tô olhando para o lado contrário. Isso aqui faz com que você alongue os paravertebrais e por consequência você consiga com mais eficiência fazer o teste e você ir melhorando nesse teste. Aí você segura aqui 45 segundos até 1 minutinho, aí você retorna, faz com a outra perna, joga ela para o lado, olha para o lado contrário e você fica segurando na posição. Isso aqui vai alongar os seus paravertebrais e por consequência vai melhorar o seu alongamento. Se liga só. Agora eu quero falar para vocês do segundo teste. Você que foi o primeiro, o segundo teste obrigatório que você precisa fazer. Talvez você nunca tenha feito na sua vida. É o teste de você abrir as pernas. Perceba, você tem que abrir as pernas no ângulo talvez de 45 graus. Mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos esse ângulo aqui, 45 graus. Muitos de vocês não vão conseguir abrir. Muitos de vocês vão ter até aqui, por exemplo, ou mesmo até aqui. Por quê? Porque você tem músculos da parte interna da sua coxa que eles estão encurtados, músculos também do posterior de coxa que eles estão encurtados. A ideia é o que desse teste? É você abrir a perna, certo? Você vai abrir e a ideia é você flexionar a coluna para frente, ó. De lado para vocês verem, ó. Faz um ângulo de 45 e você tem que flexionar a sua coluna para frente, tentando encostar os seus cotovelos no chão, certo? A ideia é o que? Mulheres, mesma coisa, se você percebeu que você foi tentar alcançar e a sua coluna ficou retificada, ela ficou reta, você tem que alongar os paravertebrais. Então, um bom teste para você alongar também os paravertebrais. E você vai tentar ir. E perceba, se na hora que você foi para frente, o seu joelho levantar, fizer isso aqui, ó, é porque você tem encurtamento também do posterior de coxa e também dos adutores, certo? A ideia é o que, gente? Para você melhorar isso aqui. Alongamento de adutores, você consegue fazer ele de algumas maneiras totalmente distintas. E aí que tá. Você vai perceber todos esses comportamentos. Analisa. Se quando você for alcançar, tem muitos de vocês que não vão conseguir fazer isso aqui, ó. Nunca vão conseguir fazer isso aqui. Você tem que, pelo menos, minimamente, ter uma flexão mínima do seu tronco. O seu tronco ele tem que ficar como se fosse um C. Se a sua coluna ficar reta, é sinal que você tem encurtamento dos paravertebrais, como eu falei pra você. E a ideia é o quê? Quando você for pra frente, o seu joelho não pode fazer isso aqui, ó. O joelho não pode descer. Deixa o joelho quietinho aqui, deixa ele quieto, e aí você vai à frente. Ou seja, como é que você vai alongar os adutores? Para você ter esse afastamento aqui da minha perna que eu estou fazendo para você, você tem que alongar os adutores. E um detalhe que eu não falei para vocês, se na hora que você for tentar, geralmente homens, tá? Você for tentar fazer isso aqui e a sua bunda entrar, você vai perceber a sua bundinha entrando igual a bundinha de bulldog, sabe, de cachorrinho? Ela vai entrar, você vai perceber também que você tem encurtamento severo de posterior de coxa, porque o posterior de coxa curto, ele, digamos que ele traz a pelve, né, essa estrutura óssea para cá, ela entra, né? Ela fica entrando. Alongamento de adutores. Tem dois tipos, tá? Tem vários tipos, na verdade, mas eu vou fazer um aqui com vocês. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar uma parede aí da sua casa, certo? E você vai dar o quê? Você vai encostar o seu bumbum aqui na parede, ó. Encostou o bumbum na parede, encosta na parede o bumbum. O que você vai fazer? Você vai abrir as pernas, ó. Abriu para lá e para cá. E aqui, ó, você vai fazer o quê? Como a gravidade está jogando você para baixo, você vai sentir um alongamento muito bacana dos adutores de coxa, certo? E aí você fica nessa posição aqui, só a gravidade vai te jogando para baixo, e aí você consegue alongar essa parte dos adutores. Esse aqui é um alongamento que você pode fazer para melhorar a sua flexibilidade, para melhorar nesse alongamento, nesse teste funcional que eu estou passando para vocês, beleza? O outro alongamento, ó, é isso aqui. Você vai, dentro dessa academia, geralmente, você tem esses espaldares aqui, ó. São essa estrutura aqui, tá? Você vai achar um espaldar desse, certo? Aí você vai pegar o quê? Se tiver um elástico na academia, você pega o elástico. Se não tiver, não tem problema. Você vai passar o elástico aqui, ó, em volta dele. Passou o elástico aqui, vem aqui, por favor, ó. Passou o elástico aqui, ó, dessa maneira, você vai sentar no colchonete. O que você vai fazer? Você vai abrir, ó, as suas pernas aqui, ó. Ó, abrir as suas pernas aqui, dessa maneira. Beleza, aqui, você pode segurar aqui no espaldar, tá? Dessa maneira, mas a ideia é o quê?
Filma de lado, por favor, de lado. Você não pode, o que você não pode fazer? A ideia é que você não pode deixar a sua bunda ficar entrando assim, ó, pra dentro, ó. Aqui a bunda tá normal, ó, empinada. Aqui a bunda tá pra dentro, isso aqui não pode. Para você alongar os adutores, você tem que empinar a bunda, você tem que fazer a curvatura, né, das suas costas ficar paralela, ela ficar reta. Não pode ficar assim, ó, solto. Faz isso aqui, ó, aí você empina a bunda e você vai sentir um alongamento dos seus adutores de coxa. Isso aqui já é um alongamento, você vai cada vez mais forçando o adutor. Você pode também pegar o elástico, segurar o elástico aqui, o elástico vai fazer com que você fique numa postura mais correta, como se fosse fazer uma remada aqui, sabe? E aí esse é um alongamento também que você pode fazer para os seus adutores. Ou seja, passei para vocês aquele lá da parede, eu estou passando esse aqui agora para você melhorar a flexibilidade dos seus adutores. Beleza? Liga só, agora vamos para o nosso terceiro teste, que vai só confirmar os encurtamentos que você possa ter. Encurtamentos severos de posterior de coxa, de glúteo, de paravertebrais e por aí vai. O terceiro teste é o seguinte, ó, você vai ficar de lado, né? Você vai deitar. Aí o que acontece? Você vai trazer uma das pernas para cima, não importa qual perna seja, ó. A ideia é eu trazer uma das pernas para cima, beleza, ó. Coisas que não pode acontecer. Até onde eu conseguir trazer aqui, ele é aceitável. A ideia é que você traga um ângulo de 90 graus, aí ele seria perfeito. Mas muitos de vocês, por trabalhar sentado, você não vai conseguir. Mas a ideia é o quê? Você trazer a sua perna, aqui está mais ou menos 75 graus, quase 80 graus aí. Mas a ideia é o quê? Quando você trazer essa perna, se a outra perna vir junto, ó, é porque você tem encurtamento severo de posterior de coxa. Tudo bem? A ideia é o quê? Você trazer a perna de novo, ó. Vou trazer a outra agora. Traz a perna. Você tem que trazer, lembrando, tá? Esticada a perna. Não é pra ficar assim, ó. Assim é fácil. Estica toda a perna, estica. Aí você traz a perna. Se a outra perna tem que estar quietinha aqui. Deixa ela quietinha aqui. Se você trazer mais, ó, ou trazendo mais, ó. Percebe o que vai acontecer, ó. Ó. Vai começando a subir a outra perna. Então você vai subir até onde você consegue. Se você tiver encurtamento muito severo, você vai ficar aqui, talvez. Ou aqui. Aqui, nesse quadrante aqui, ó. Nessa parábola, digamos assim. O seu encurtamento é muito severo. Se você trouxer até aqui, você não tem encurtamento tão severo de posterior de coxa. E mais uma vez, aquele alongamento que eu passei para vocês com o elástico, vai pegar o elástico, né? Você vai passar o elástico aqui e você vai puxar. Deixa eu pegar aqui para vocês. É mais um encurtamento que vocês têm de posterior de coxa, que muitos de vocês têm essa musculatura encurtada por trabalhar sentado ou mesmo por desuso, né? Às vezes você não usa o músculo mesmo e ele vai atrofiando, ele vai ficando encurtado. Então, para você resolver isso aqui, ó, você vai fazer o quê? Pegar o elástico, aí você vai tracionar, deixa a outra perna quietinha lá no canto dela e você vai puxar aqui, ó. Você vai sentir um alongamento muito de panturrilha e também dos seus posteriores de coxa. Bom, esses aqui são 3 testes funcionais que você precisaria fazer quando você entra numa academia, por exemplo. Agora minha pergunta é, você chegou a fazer esses testes? Você já fez esses testes aqui alguma vez na sua vida? Alguém já te orientou? Talvez não. E é por isso que você, por exemplo, quando você vai fazer alguns movimentos básicos, como, por exemplo, como stiff, se você tiver o posterior de coxa encurtado, você não consegue executar ele com uma maestria, né? Você não consegue. Você vai fazer o quê? Você vai descer até aqui, ou seja, o movimento curto não vai gerar tanto resultado assim. Quando você tem um alongamento posterior de coxa, você faz esse trabalho de alongamento, você consegue descer muito mais, certo? Esse é um, por exemplo, se você tem encurtamento, como eu falei para você, encurtamento de você não consegue alcançar a pontinha do seu pé aqui assim, ó, por exemplo, você tem encurtamento tanto de posterior de coxa quanto de paravertebrais, que é a sua lombar. Se você não consegue, o que acontece? Você não tem encurtamento de paravertebrais, na hora que você vai fazer um agachamento, você não consegue descer profundo. Por quê? Porque você está com as musculaturas todas encurtadas. E quanto mais você desce, em tese, o seu glúteo ele vai virar. Ele vai começar a fazer uma retroversão da pelve. Isso não é importante. Isso é muito importante. A ideia é o quê? Se você tem encurtamentos, você automaticamente não consegue descer profundamente, você não consegue aplicar a técnica do movimento correta, você não aplicar a intensidade correta e, por consequência, o seu resultado é uma bosta, de verdade. Então, o que eu quis passar para vocês aqui? Movimentos que você precisaria fazer, testes funcionais simples, o básico do básico. Mas a pergunta, será que você fez? Pega esses testes e aplica na sua casa ou mesmo na academia. Veja se você tem encurtamentos musculares, porque isso vai colaborar com o seu treino. Se você não faz teste funcional, putz, você não consegue prescrever treino, porque vai virar uma receita de bolo para você. Então,
Se esse vídeo aqui agregou valor para você, fez sentido, deixa seu curtir, seu comentário, compartilha com mais pessoas, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Um grande abraço, tamo junto e é nóis!